Olá, eu, Ana Cláudia, professora de língua portuguesa nono ano, aceitei o convite e desafio para participar do projeto Aprender Mais Codó, elevando o IDEB, por acreditar na dinâmica que este projeto trabalhará, pois contribuirá efetivamente para a aquisição de novas aprendizagens e promoverá a sinergia entre os envolvidos. Minha principal expectativa é que, através da aplicabilidade de ações desenvolvidas neste projeto Aprender Mais Codó, possamos melhorar a qualidade de ensino do município de Codó, uma vez que somente através da educação podemos transformar o mundo de forma mais justa e igualitária. Participar do projeto Aprender Mais Codó é mais uma forma de acessar o conhecimento neste momento de pandemia. Que coisa boa! Olha os sorteados. Emanuele Cardoso Nunes, da Escola Machado de Assis, e Ronald da Costa Silva, da Escola Cívico-Militar Liceu Codóense Najib Buzar. Parabéns! Muito obrigada pela participação e continuem conosco. Até o momento, o MEC, Ministério da Educação, afirma que realizará a avaliação SAEB 2021. Antes da aplicação da avaliação, o que é preciso saber sobre o SAEB? Confira. O que é SAEB? SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, uma avaliação externa que tem como função primordial verificar a proficiência. O SAEB tem como objetivo avaliar a educação brasileira e contribuir para a sua melhoria e para a universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios concretos para a formulação e reformulação e também o monitoramento de políticas públicas. Fundamentação. Marco legal e normativo do SAEB. O SAEB fundamenta-se legalmente na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e suas alterações, na Lei do Plano Nacional, da Educação 2014-2024 de 2014 e na resolução que estabelece a Base Nacional Comum Curricular BNCC de 2017. Quando se aplica a avaliação SAEB? Diante do momento difícil, incerto, pandêmico que estamos vivendo, se houver aplicação, será provavelmente na última semana do mês de outubro ou na primeira semana do mês de novembro. Os resultados. Os resultados da avaliação SAEB compõem o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e permitem produzir indicadores educacionais para o Brasil. A aplicação da avaliação SAEB é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. Quem é o público-alvo avaliado no SAEB? O público avaliado no SAEB são os estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e também os estudantes da 3ª série do ensino médio. Para 2021, estão previstas várias mudanças no SAEB, as quais falaremos em outro momento. Componentes curriculares. O SAEB é essencialmente conhecido pelas avaliações de proficiência em língua portuguesa
e matemática em caráter censitário e, a partir de 2019, o SAEB passou também a avaliar ciências humanas e ciências da natureza em caráter amostral. De referência. O termo matriz de referência é utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala, para indicar as habilidades a serem avaliadas em cada etapa de escolarização. No nosso caso, no 5º ano e no 9º ano do ensino fundamental e também na 3ª série do ensino médio. E também para orientar a elaboração de itens da avaliação SAEB, bem como a construção de escalas de proficiência que definem o que e o quanto cada estudante realiza no contexto da avaliação. A realização de uma avaliação de sistema de amplitude nacional, para ser efetiva, exige a construção de uma matriz de referência. E o SAEB tem a sua própria matriz. Essa matriz precisa dar transparência e legitimidade ao processo avaliativo, informando principalmente aos interessados o que será avaliado. De acordo com os pressupostos teóricos que norteiam os instrumentos avaliativos, a matriz de referência é o referencial curricular que será avaliado em cada componente curricular, informando as competências e habilidades esperadas de cada estudante. Próximo, por favor. Qual o objetivo de uma matriz de referência? A matriz de referência apresenta o objeto de avaliação. Ela é formada por um conjunto de descritores. No 9º ano, são 21 descritores que mostram as habilidades esperadas por cada estudante em diferentes etapas da escolarização e são passíveis de serem aferidos em testes padronizados de desempenho. Próximo, por gentileza. De que é formada uma matriz? Quais os elementos que a constituem? Uma matriz é formada por um conjunto de tópicos. No 9º ano, nós temos 6 tópicos. Esses tópicos podem ser chamados também de temas. Eles representam a subdivisão de acordo com o objeto de conhecimento, as competências de área e as habilidades. Cada tópico ou tema de uma matriz de referência é constituído por elementos que desenvolvem, descrevem as habilidades esperadas de cada participante, de cada estudante. Esses elementos são chamados de descritores. Na matriz de referência do 9º ano de língua portuguesa, nós temos 6 tópicos e 21 descritores. Próximo, por gentileza. Tema. O tema da live de hoje é o descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. O que é localizar informações explícitas em um texto? É encontrar informações claras, objetivas, de fácil acesso. Eu sou a professora Ana Cláudia, de língua portuguesa, 9º ano do ensino fundamental. Próximo. Tópico 1, procedimentos de leitura. Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Como já falei anteriormente, essa localização ela é de fácil acesso, porque ela está na superfície do texto. Para encontrá-la, basta você retomar o texto e encontrará com facilidade. Próximo slide, por favor. Próximo. O que é descritor? O descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais
desenvolvidas por você, estudante, que traduzem certas competências e habilidades. O descritor, ele é o detalhamento de uma habilidade cognitiva que está sempre correlacionada ao objeto de conhecimento em estudo e você, estudante, precisa se apropriar dessa habilidade ao final de cada etapa de escolarização. Próximo slide, por favor. Falando em competências e habilidades, vamos observar. Segundo Felipe Pernoud, competência é a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos adquiridos, em conhecimentos prévios. Portanto, competência é saber fazer. Já a habilidade refere-se especificamente ao plano objetivo e prático do saber fazer. Sendo a competência o saber fazer, a habilidade é como fazer, é como você se organiza para resolver essas habilidades diante das competências. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Obrigada. Matriz de referência SAEB. A matriz de referência SAEB, ela é composta por tópicos e descritores. Cada tópico reúne um grupo de descritores que visa a avaliação de diferentes competências. Na matriz de referência SAEB de língua portuguesa do 9º ano, nós temos 6 tópicos e 21 descritores. Próximo. Aqui nós apresentamos todos os tópicos e descritores da matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, 9º ano do ensino fundamental. Tópico 1, procedimentos de leitura. No tópico 1, nós temos os descritores 1, descritor 3, descritor 4, descritor 6 e descritor 14. O descritor 1 tem como habilidade localizar informações explícitas em um texto, que é o tema da nossa live de hoje. O descritor 3 tem como habilidade inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Já o descritor 4 traz como habilidade inferir uma informação implícita em um texto. O descritor 6, habilidade identificar o tema de um texto. Já o descritor 14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Próximo slide. Tópico 2. Implicações do texto, do gênero e do enunciador na compreensão do texto. Este tópico agrega 2 descritores, o descritor 5 e o descritor 12. O descritor 5 traz a habilidade de interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, que pode ser propagandas, quadrinhos, fotos, entre outras possibilidades. Já o descritor 12 traz a habilidade de identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Próximo slide, por favor. Tópico 3. Relação entre textos. O tópico 3 agrega 2 descritores, o descritor 20 e o descritor 21. O descritor 20 traz como habilidade reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Já o descritor 21, ele traz como habilidade reconhecer posições distintas entre 2 ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Próximo slide. Tópico 4. O tópico 4 se refere à coerência e coesão no processamento do texto. Este tópico agrega os descritores 2, descritor 7,
descritor 8, descritor 9, descritor 10, descritor 11 e descritor 15. O descritor 2 traz a habilidade de estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Já o descritor 7 traz como habilidade identificar a tese de um texto. O descritor 8 traz a habilidade de estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. O descritor 9 tem como habilidade diferenciar as partes principais das partes secundárias em um texto. O descritor 10 traz a habilidade de identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constituem a narrativa. O descritor 11 traz a habilidade de estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. O descritor 15 traz a habilidade de estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcados por conjunções, advérbios e etc. Próximo slide, por favor. Tópico 5. O tópico 5 traz a temática relações entre recursos expressivos e efeito de sentido. Este tópico agrega os descritores 16, 17, 18 e 19. Descritor 16. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. O descritor 17 traz a habilidade de reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Descritor 18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. O descritor 19 traz a habilidade de reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. E, por último, o tópico 6, próximo slide, por favor. E o tópico 6 tem como tema variação linguística. Este tópico traz apenas o descritor 13, que tem como habilidade identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Lembrando que os descritores, eles são agrupados por afinidade de objeto de conhecimento. Próximo slide. Tópico 1, procedimentos de leitura. Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Descritor 1, tema de hoje, analisando. Então, o que significa localizar informações explícitas? Como já falei anteriormente, localizar informações explícitas significa encontrar com facilidade informações claras, objetivas, que estão no próprio texto, ou seja, em sua superfície. Próximo slide. Próximo. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco em linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Próximo slide. Linguagem verbal. A linguagem verbal, próximo slide, por favor. A linguagem verbal é a linguagem que faz uso da escrita, como você vê na imagem, ou da fala, da conversação, como meio de comunicação. Já, próximo slide, por favor. Já a linguagem não verbal, ela utiliza, dentre muitas possibilidades, a imagem, o desenho, a expressão corporal, a dança. Ela utiliza a música, os símbolos, a pintura, símbolos, escultura,
e também o gesto como meio de comunicação. Então, dentre tantas possibilidades, a linguagem não verbal utiliza inúmeras possibilidades. Próximo slide, por favor. Já a linguagem mista utiliza simultaneamente a linguagem verbal, como você observa na imagem, e também a linguagem não verbal para a sua comunicação. Como você pode observar as imagens, você está vendo aí a linguagem mista, onde nós observamos o texto imagético e o texto verbal, as palavras, a escrita. Próximo slide. Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Vamos pensar um pouco. O que é informação explícita? Como já comentamos, a informação explícita é a informação clara, a informação objetiva, a informação de fácil acesso. É a informação que você encontra no próprio texto, ou seja, em sua superfície. Próximo slide. Observe, por exemplo, alguns exemplos de informações explícitas. Quando você lê estes textos, estas informações, você consegue observar claramente a intencionalidade do autor. Você vê a primeira imagem, por exemplo, está escrito: não jogue lixo na privada. Ao lê-la, você consegue compreender claramente a intencionalidade do autor, produtor do texto. A estrutura de um item avaliativo. Como você pode conferir no slide, nós temos um item avaliativo, ele é composto por um enunciado, um suporte, um comando, as possibilidades de alternativas de respostas e um gabarito. Vamos analisar. Enunciado. O enunciado é a descrição do que você vai fazer para realizar o item. No exemplo, você observa: leia a tirinha e responda as questões. O suporte, ele traz o texto base, o texto utilizado para análise. Já o comando, que é muito importante observar o comando, é aqui no comando que diz exatamente o que se quer que se encontre como gabarito nas alternativas. As alternativas, no nono ano do ensino fundamental, um item traz 4 possibilidades de alternativas. Dentre essas 4, nós temos 3 chamadas de distratores, ou seja, as respostas inadequadas ou respostas erradas, e uma delas é o gabarito, a resposta correta, a resposta mais adequada. Próximo. Vamos analisar este item. Como você observou anteriormente, nós temos aqui o enunciado, o suporte, os distratores, o comando e o gabarito. Então, analisemos. O enunciado, que é a descrição. Leia o texto abaixo. O suporte, nós temos aqui um texto que é uma receita culinária e uma receita de maionese caseira. Ao ler o texto, que é o suporte, que é a base do item, você vai para o comando, observando muito atentamente. Ele diz: esse texto serve para. Se o texto é uma receita culinária, você, ao analisar os distratores, observa claramente qual é o gabarito, até porque nós estamos analisando o descritor 1, que é localizar informações explícitas em um texto, que são as informações que nós encontramos de forma clara e objetiva no próprio texto. Próximo slide. Tópico 1, procedimentos de leitura. Neste tópico, procedimentos de leitura, são abordadas competências básicas que serão demonstradas por meio de habilidades como localizar informações explícitas em um texto, que é o descritor 1,
Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, que é o descritor 3. Inferir informações implícitas em um texto, que é o descritor 4. Identificar o tema de um texto, descritor 6. E distinguir o fato de uma opinião relativa a esse fato, descritor 14. Próximo. Como abordamos anteriormente, em um item avaliativo, nós temos o texto base. Esse texto base pode pertencer a um dos gêneros textuais. Dentre as inúmeras possibilidades de gêneros textuais, eu trouxe alguns exemplos. Nós temos aqui o gênero textual lenda, mito, fábula, contos de fada, a poesia, o gênero biografia, receita, crônica, bula de remédio, e-mail, carta, bilhete, entrevista, diário. Nós temos o gênero texto informativo, o gênero ficção científica, nós temos o gênero mistério, terror, aventura, dentre tantas possibilidades. Próximo. Descritor 1. Localizar informações explícitas em um texto. Que habilidade pretendemos avaliar neste descritor 1, que tem como habilidade localizar informações explícitas em um texto? Mais um toque, por favor. A habilidade avaliada por este item relaciona-se à localização por você, estudante, de uma informação solicitada que pode estar expressa literalmente no texto. Como nós estamos analisando o descritor 1, nós vamos encontrar esta informação no próprio texto. Ou pode vir também manifesta por uma paráfrase, isto é, dizer de outra maneira o que se leu. Próximo. Um texto. Desculpa. Essa habilidade do descritor 1, localizar informações explícitas em um texto, ela é avaliada por meio de um texto base, que nós já comentamos anteriormente, que esse texto base é o suporte ao item, no qual o estudante é orientado a localizar informações solicitadas seguindo as pistas fornecidas pelo próprio texto. Para chegar à resposta correta, mais adequada, ou seja, o gabarito, você, estudante, deve ser capaz de retomar o texto, voltar ao texto, localizando, dentre outras informações no texto, aquela que foi solicitada. Nós encontramos essa informação claramente por se tratar do descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Próximo slide, por favor. Um texto, em geral, traz informações explícitas e implícitas. As informações explícitas, elas se situam na superfície do texto, como já falamos aqui várias vezes. E assim são chamadas de explícitas. Ou pode também o texto apresentar informações implícitas ou subentendidas, que precisa de nós uma análise maior. Precisamos fazer inferências quando as informações são implícitas. A habilidade prevista nesse descritor 1, localizar informações explícitas em um texto, concerne a capacidade de você, estudante, para localizar no percurso do texto, na superfície, no próprio texto, uma informação que está explícita, que consta em sua superfície. Como você pode observar, localizar uma informação explícita é uma habilidade bastante elementar, muito simples. Próximo. Interpretação de textos. Qual é o segredo para interpretar bem um texto? Como você pode observar, o segredo é leitura. Leitura atenta,
leitura com várias informações, leitura com análise, leitura com pontuação, enfim. Ler e interpretar um texto adequadamente é a condição primordial para qualquer um de nós obtermos sucesso na vida pessoal e também na vida acadêmica. Portanto, a interpretação de textos, ela toma quase toda a prova, a avaliação. Interpretação de textos. Qual é o segredo para interpretar bem um texto? Como você observa, o segredo é leitura. Leitura atenta. Ler e interpretar um texto adequadamente é condição primordial para qualquer um de nós obtermos sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida acadêmica. Próximo. Eu trouxe aqui para nós observarmos a pirâmide de William Glaser. William Glaser diz que nós aprendemos 10% quando lemos. Nós aprendemos 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com outros, 80% quando fazemos, quando produzimos e aprendemos 90% quando ensinamos aquilo que aprendemos aos outros. Próximo. A interpretação. A todo momento, deparamos-nos com enunciados cada vez mais diversificados, os quais encontramos em diferentes suportes. Por exemplo, encontramos em outdoors, textos midiáticos, em quadrinhos, em charges, em infográficos, dentre outras possibilidades. Próximo toque, por favor. Todos esses textos trazem consigo um significado ou vários significados, ou seja, todos os textos comunicam intenções do autor-produtor. Próximo. Interpretar é ter a capacidade não só de decodificar os signos linguísticos, interpretar é, sobretudo, enxergar o objetivo, nem sempre óbvio, do autor-produtor do texto em questão. Como se aprende a interpretar? Muito fácil. A resposta a esta pergunta é muito clara. Se aprende a interpretar interpretando, lendo, analisando, observando. Próximo. A interpretação está diretamente vinculada ao nosso olhar atento ao texto que deve ser interpretado. Então, quando nós olhamos quando pegamos o texto, a gente precisa fazer uma análise. Precisamos primeiro de uma leitura de reconhecimento para, em seguida, fazermos a interpretação. Então, nós precisamos de um olhar muito atento ao texto que será interpretado. E, nesse sentido, há de voltarmos a nossa atenção para vários aspectos, como, por exemplo, próximo toque, quem é o produtor do texto que estamos analisando? Nós precisamos observar quem é o autor, quem é a autora do texto em questão. Próximo toque. A que esfera social e intelectual o autor do texto analisado pertence? Se é um psicólogo, se é um jornalista, se é um advogado, se é um professor, enfim. Outro aspecto que nós precisamos observar, próximo. Esse texto, ele traz qual temática? Esse texto aborda que assunto? Ele fala sobre o quê? Próximo. Nós precisamos observar com atenção também quem é o público-alvo do texto analisado, do texto em questão. Esse texto, ele se direciona para quem? Para estudantes, para a sociedade em geral, para adolescentes, meninos ou meninas, para pais, enfim. Quem é o público do texto em análise? Próximo.
Precisamos também voltar o nosso olhar para o grau de informatividade do texto. Esse texto que nós estamos analisando, ele é um texto fácil? Ele é um texto médio? Ou ele é um texto difícil, que precisa de várias inferências? Nessa live de hoje, que nós estamos analisando o descritor 1, localizar informações explícitas em um texto, a análise dos textos que faremos a seguir são fáceis, porque nós encontraremos o gabarito do item no próprio texto. Próximo. Quando lemos um texto, quando analisamos um texto, é preciso observar a pontuação? Claro que sim. A pontuação é super importante, é importantíssima. A pontuação é responsável pela entonação das ideias expressas. Aí nós vamos observar se nessas ideias nós temos emoção, afirmação, pausa, hesitação, pergunta, indagação, esclarecimento, dentre outras possibilidades. Próximo. Interpretação de textos pictóricos e infográficos, quadrinhos, charges. Como podemos observar a análise desses textos? Nós precisamos olhar com muita atenção a todos os detalhes, como, por exemplo, a expressão facial, no caso das tiras, dos quadrinhos. A expressão facial dos personagens dizem muita coisa sobre a análise. Nós precisamos observar as onomatopeias, caso existam, a disposição da sequência dos quadrinhos, nós precisamos observar as cores, se forem coloridos, nós precisamos observar os traços dos quadrinhos, os balões de pensamento, os traços tremidos ou mais ou menos retos. Nós precisamos observar a organização das falas dos personagens. Nós precisamos também observar as legendas com seus respectivos dados. Só assim teremos uma análise mais clara. Próximo. Interpretando com qualidade. Como fazer para se tornar um bom interpretador de textos? Para nos tornarmos um bom interpretador de textos, nós precisamos mobilizar várias habilidades. Dentre elas, nós precisamos de inferências, de análises, de interpretação, de comparação, precisamos observar, precisamos levantar hipóteses. Só assim a leitura propiciar um alargamento de sua visão de mundo e ter um conhecimento extratextual, quer dizer, além do texto, será muito importante para uma interpretação mais consciente, mais correta e total. Interpretar é enxergar o mundo das ideias e informações comunicadas pelo produtor textual. Próximo. Agora nós vamos exercitar um pouco. Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto, exercitando. Item 1. Enunciado. Leia o texto com o máximo de atenção e responda o item. Aqui, como nós estamos nos preparando, nós temos muito tempo disponível. Então, nós vamos fazer na preparação com mais calma, com mais tranquilidade. Então, vamos lá. Banho com celular. Este texto, ele inicia com título. Nem todos os textos têm título, mas quando você encontrar um texto com título, observe muito atentamente, porque ele quer dizer muita coisa a respeito da análise. Quando você desliga o celular? Segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope Solution e pela revista Connect, 61% das pessoas desligam os celulares no teatro, 64% no cinema, 60% na igreja, templo e 58% nas reuniões de trabalho. Na balada, eles permanecem ligados para 67% dos pesquisadores. Em casa, 65% das pessoas
dormem com os celulares funcionando e 85% tomam banho com os aparelhos ligados. Nós estamos analisando o descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Vamos observar o comando. Próximo. Vamos observar o comando deste item. O comando diz: considerando os percentuais indicados no texto, pode-se tirar a seguinte conclusão. Letra A. A maioria das pessoas em qualquer ambiente social mantém sempre os celulares desligados. Voltemos ao texto. Na letra A, diz que a maioria mantém os celulares desligados. Aqui no texto diz 64% dos entrevistados, 61% das pessoas desligam os celulares no teatro, 64% no cinema, 60% na igreja-templo e 58% nas reuniões de trabalho. Portanto, a alternativa A, próximo, é um distrator. Não é o gabarito, não é a resposta mais adequada. Alternativa B. A maioria das pessoas em qualquer ambiente social mantém o celular sempre ligado. Como nós voltamos no texto, você observa que esta alternativa também não é a mais adequada. Próximo. Letra C. A maioria das pessoas só mantém o celular desligado em ambientes sociais como no teatro, no cinema, na igreja-templo e nas reuniões de trabalho. Se voltarmos ao texto, vamos voltar ao texto. Quando voltamos ao texto, nós confirmamos quando se diz que 65% das pessoas desligam os celulares no teatro, 64% no cinema, 60% na igreja-templo e 58% nas reuniões de trabalho. Portanto, nós voltamos e observamos que a alternativa C é a alternativa mais adequada para este item. Alternativa D. A maioria das pessoas mantém o celular desligado na balada quando dormem e tomam banho. Portanto, próximo clique, a resposta mais adequada a este item é a alternativa C, que é o gabarito. Próximo. Mais um item para analisarmos. Item 2. O tempo não apaga. Há alguns anos, quase todo dia de manhã, quando eu abria o portão para ir ao trabalho, via um garotinho sorridente que passava por mim. A caminho da escola, e eu correspondia o sorriso sem palavras. Certo dia, muito frio, percebi que ele estava de tênis, mas sem meias. Apenas uma calça curta e uma blusinha de uniforme. Próximo. Perguntei se poderia lhe dar algumas roupas dos meus filhos. E ele, todo feliz, disse que precisava apenas de meias, mas que seu irmão precisava do restante. Combinei que no dia seguinte, quando ele passasse, lhe entregaria o material. Juntei todas as meias que pude, de todos os tamanhos e cores, e dito e feito. Com muito obrigado, senhora, ele se foi. De vez em quando, ainda o via, mas com o passar do tempo, não o vi mais. Até que um dia, a campainha soou e eu fui atender. Era um rapaz alto, mas aquele sorriso era o mesmo, me agradecendo mais uma vez pelas meias e
com um cesto de verduras verdinhas me fez chorar. Próximo. Ele me contou que as meias duraram muitos anos e em nenhum momento esqueceu o meu gesto. Às vezes, uma atitude tão simples faz toda a diferença na vida de alguém. Vamos para o comando. No final desse texto, o rapaz demonstrou ser. O final do texto está aqui. Ele me contou que as meias duraram muitos anos e em nenhum momento ele esqueceu o meu gesto. Então, quando alguém faz um gesto para nós e nós não esquecemos, isto quer dizer que nós nos sentimos agradecidos. Portanto, a resposta a este item, o gabarito, já é a letra A, agradecido. Próximo. Na letra B, nós temos o rapaz demonstrou ser debochado. Na letra C, divertido. Na letra D, orgulhoso. E com mais um clique, você observa que quando alguém faz algo de bom para nós, nós nos sentimos agradecidos. E é o que aconteceu com o rapaz. Próximo. Item 3. Leia o texto com o máximo de atenção e responda o item. Caipora. Caipora é um mito do Brasil que os índios já conheciam desde a época do descobrimento. Índios e jesuítas o chamavam de caiçara, o protetor da caça e das matas. Seus pés, voltados para trás, servem para despistar os caçadores, deixando-os sempre a seguir rastros falsos. Quem o vê perde totalmente o rumo e não sabe achar o caminho de volta. Vamos observar rapidinho aqui, voltando. Ele diz, seus pés voltados para trás. Então, o caipora tem os pés voltados para trás. Aí você já imagina o que pode acontecer. Próximo. É impossível capturá-lo. Para atrair suas vítimas, ele, às vezes, chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. É também chamado de pai ou mãe do mato, curupira e caapora. Para os índios guaranis, ele é o demônio da floresta. Às vezes, é visto montado num porco do mato. Vamos analisar o comando. De acordo com esse texto, os pés voltados para trás do caipora servem para quê? Então, como nós vimos anteriormente, ele disse que os pés voltados para trás servem para despistar os caçadores. Porque quando se imagina que ele vai para frente, na verdade, ele vai para trás. Então, de acordo com esse texto, os pés voltados para trás servem para, letra A, atrair suas vítimas. Letra B, despistar caçadores, que está claramente no texto. Letra C, montar um porco do mato. Letra D, proteger as matas. Então, como nós estamos fazendo uma análise do descritor 1, que é localizar informações explícitas em um texto, quando nós voltamos ao texto, nós percebemos claramente que a resposta a este item é despistar caçadores. Então, os pés voltados para trás servem para despistar os caçadores. Próximo item. Item 4. Leia o texto com o máximo de atenção e responda o item. História do 8 de março. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade norte-americana de Nova York, fizeram uma grande greve. Então, todos nós conhecemos essa história do 8 de março. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar
melhores condições de trabalho. Então, esta greve era para esta reivindicação, tais como redução na carga diária de trabalho para 10 horas. As fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário. Equiparação de salários com os homens. As mulheres chegavam a receber 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. E tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. Próximo. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro de uma fábrica que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma Conferência Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857, mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, como nós observamos, a história do 8 de março foi para reivindicar melhores condições de trabalho. Próximo. Segundo o texto, as mulheres da fábrica reivindicavam. Então, como está claro no texto, letra A, melhores condições de moradia? Não. Se nós voltarmos ao texto, nós vamos observar claramente que elas reivindicavam melhores condições de trabalho. Alternativa B. Então, vamos observar o comando. De acordo com o texto, a história do 8 de março, que todos nós conhecemos, as mulheres da fábrica reivindicavam. Alternativa A, melhores condições de moradia. Alternativa B, melhores condições de estudo. Alternativa C, melhores condições de trabalho. E alternativa D, melhores condições de transporte. Como nós estamos analisando o descritor 1, localizar informações explícitas em um texto, se nós voltarmos ao texto, nós vamos encontrar claramente que as mulheres da fábrica reivindicavam melhores condições de trabalho. Portanto, o gabarito é a letra C, melhores condições de trabalho. Próximo. Item 5. Vamos analisar mais este item. Enunciado. Leia o texto com o máximo de atenção e responda o item. O problema ecológico. Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente. Tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. Continuemos. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e a deteriorização da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza. Voltemos ao texto, no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, nós observamos que se diz: se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente.
Por quê? Porque tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Então, essas são as palavras de um renomado cientista americano. Vamos ao comando. O comando diz... Aqui no comando nós podemos observar o que é que ele quer que nós encontremos como gabarito. Então, segundo o texto, o cientista americano está preocupado com o quê? Então, quando nós voltamos lá no primeiro parágrafo, nós observamos alternativa A. Quando ele diz isso, ele está preocupado com o quê? Alternativa A está dizendo que é com a vida neste planeta. E, claramente, nós observamos que o gabarito é este, pois voltamos ao texto e confirmamos que a preocupação maior é com a vida neste planeta. Alternativa B, a qualidade do espaço aéreo. Se nós voltarmos ao texto, nós vamos observar que esta não é a melhor resposta para este item. Alternativa C, o cientista americano está preocupado com o que pensam os extraterrestres. Se voltarmos ao texto, nós confirmaremos que também não é esta a melhor resposta para este item. E a alternativa D, o seu prestígio no mundo. Portanto, o melhor gabarito para este item é a alternativa a vida neste planeta. Muito obrigada pela participação. Agradecemos carinhosamente a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Lembrando que nós disponibilizaremos um simulado com a temática tópico 1, procedimentos de leitura, descritor 1, localizar informações explícitas em um texto, e agradecemos de forma muito carinhosa a cada um de vocês. O nosso muito obrigada e até a próxima live. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMECTI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço,
Todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-T controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. Oi, tudo bom? Olá, esse que vos fala aqui é o seu novo professor, o Wallace Martins, desse novo projeto aqui da SEMEC-T, o projeto Aprender Mais, certo? Fui chamado aqui, aceitei o desafio de participar desse projeto para elevarmos a educação de Codó, o nível educacional de nossos alunos, através dessa nova forma de ensino-aprendizagem, o ensino à distância, o ensino remoto, né? Estou aqui, espero que esse projeto dê certo, que nossos alunos aprendam mais, né? Que eles se fiquem cada vez mais assimilando essa nova forma de ensino, essa nova forma de aprender desses novos tempos. Eu, Dávila Holanda, do 9º ano, participo do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também! Vamos lá, aparece a questão aí para a tela toda para a gente ler. Coloca isso, muito bem. Acompanhe a leitura aí, ó. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a classificação dos triângulos. Triângulo equilátero é aquele que possui todos os ângulos medindo 90. O triângulo isósceles é aquele que possui todos os lados diferentes. Triângulo acutângulo é aquele que possui exatamente um ângulo agudo. Triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso. Ou triângulo retângulo é aquele que possui todos os seus ângulos retos. Dê um pause no vídeo e tente resolver a questão, ok? Muito bem. Vamos resolver a questão. Professor, na tela, por favor. Eu acredito que vocês deram pause no vídeo e tentaram resolver a questão. Se conseguiram, meus parabéns. Para quem lembra desse assunto, ótimo. Quem não conseguiu, vamos relembrar aqui uma explicação rápida sobre a classificação dos triângulos. Olha aqui no quadro, ó. Classificação dos triângulos. Nós podemos classificar os triângulos de duas formas. Quanto às medidas dos lados, certo? Quanto aos lados. Exatamente quanto à relação das medidas dos lados. E podemos também classificar os triângulos quanto aos ângulos. Ou seja, quando a gente observa o ângulo, os triângulos têm um nome. Quando nós estamos reparando nos lados, eles têm outros nomes. Certo? Olha só, quanto à classificação em relação aos lados. Nós temos aqui um triângulo bem simples, que é o triângulo equilátero, que a palavra já diz tudo. Equilátero. Todos os lados são iguais. Então, preste atenção. Lembre-se, se todos os lados têm a mesma medida, se todos os lados do triângulo têm a mesma medida, nós chamamos esse triângulo de triângulo equilátero. Ou seja, todos os lados são iguais. Esse outro triângulo aqui, por exemplo, que está bem mal desenhado, não sou muito bom de desenho, ele tem apenas esse lado igual a este lado. Certo? Nós chamamos esse triângulo de triângulo isósceles. Agora, prestem atenção para a definição de triângulo isósceles. Ela é um pouco sutil. Provavelmente isso não é cobrado aqui no 9º ano, não vai ser cobrado em vocês. Mas levem isso para o futuro.
Mais na frente, quando vocês estiverem em provas mais difíceis, o professor de matemática que elabora as questões, ele costuma pegar nesse detalhe bem aqui. Olha só qual é a definição do triângulo isósceles. O triângulo isósceles é o triângulo que tem pelo menos dois lados iguais. Então, se tem dois lados iguais, já é isósceles. Ok? Pelo menos dois lados iguais. Então, quer dizer que o equilátero também é isósceles. Triângulo escaleno. O triângulo escaleno é o triângulo que tem os três lados diferentes. Né? Esse tem a medida diferente desse, que tem a medida diferente desse. Então, é simples. Três lados com a mesma medida é equilátero. Pelo menos dois lados com a mesma medida, isósceles. Os três lados diferentes, escaleno. Ok? E quanto à medida dos ângulos? Não, desculpe, não é quanto às medidas dos ângulos. Ok? E quanto aos ângulos? Se todos os ângulos são menores que 90 graus, nós chamamos esse triângulo de acutângulo. É um triângulo que tem todos os ângulos agudos. Agudo significa que o ângulo é menor que 90 graus. Professor, eu não sei o que é 90 graus, então vamos para esse triângulo bem aqui assim, ó. Você já viu quinas? Né? Cantos. Esses cantos nós chamamos de ângulo reto. E ele mede exatamente 90 graus. Então, qualquer ângulo que for menor do que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo. Então, o acutângulo tem os três ângulos menores que 90 graus. Todos os três ângulos são agudos. E o triângulo retângulo é aquele que tem apenas um ângulo reto. Não é possível um triângulo ter mais de um ângulo reto. Tente fazer um triângulo com pelo menos dois ângulos retos. Você não vai conseguir, isso é impossível. Um ângulo reto, vamos tentar fazer mais um ângulo reto aqui. Isso não vai dar um triângulo, não é possível, ok? Então, nada de cair em erro. O retângulo tem apenas um ângulo reto. E o que é o triângulo obtusângulo? Certo? É aquele que tem um ângulo agudo. Erro, desculpe. Um ângulo obtuso, que é o ângulo maior que 90 graus. Vamos prestar atenção aqui, ó. Se o ângulo é menor que 90 graus, ele é agudo. Se ele é maior que 90, ele é obtuso. Né? Maior que 90. E o triângulo que tem um ângulo obtuso é o triângulo obtusângulo. Agora, preste atenção. Se um triângulo não pode ter dois ângulos retos, é claro que ele só não pode ter mais de um ângulo obtuso. Compreendido? Vamos voltar para a questão? Agora vocês têm plena condição de resolver a questão. Vamos ver qual é a alternativa. Questão completa na tela, por favor. Vamos lá, letra A. O triângulo equilátero é aquele que possui todos os ângulos medidos 90 graus. Isso é um absurdo completo, jamais. Primeiro que vocês já viram que o triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Não tem nada a ver com o ângulo. E outra coisa é que um triângulo só pode ter um ângulo de 90. Como é que ele vai ter os três medidos de 90? Letra B. Então, a letra A está errada. Letra B. Triângulo isósceles é aquele que possui todos os lados diferentes. Não, o nome desse triângulo é escaleno. Letra C. Triângulo acutângulo é aquele que possui exatamente um ângulo agudo.
Não, de forma alguma. Você viu ainda há pouco. Triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso. Bingo! Letra D. Agora, vamos ler a letra E. Por que ela é errada? Triângulo retângulo é aquele que possui todos os seus ângulos retos. Não, o triângulo retângulo tem apenas um ângulo reto. Então, a letra correta é a letra D. Vamos para a próxima questão. Ok. Vocês estão lendo aí a questão. Questão 6. Das sentenças abaixo, assinale a que é verdadeira. Vamos lá. Só tem uma verdadeira, ok? Um triângulo equilátero pode ser retângulo. Todo triângulo retângulo é escaleno. Todo triângulo equilátero é acutângulo. Todo triângulo obtuso é isósceles. Todo triângulo isósceles é acutângulo. Dá um pause, tente resolver. Deram pause? Tentaram resolver? Então agora, vamos olhar aqui novamente a explicação para tentar responder isso aqui. Olha só, gente. Muitos alunos confundem essa história de classificar objetos. Aqui nós classificamos os triângulos em relação às medidas dos seus lados. E aqui nós classificamos os triângulos em relação à medida dos seus ângulos. Hein? Em relação aos seus ângulos. Mas uma coisa não exclui a outra necessariamente. Certo? Vamos ver aqui um caso. Olha só. O triângulo obtuso pode ser obtuso, obtusângulo e escaleno. Tranquilo. Digamos que isso aqui mede 9. Certo? Aqui tem uma outra medida, aqui tem uma outra medida. Se todas as medidas são diferentes, então ele é, e esse ângulo for maior que 90, ele é obtusângulo e ao mesmo tempo escaleno. Uma classificação não exclui a outra necessariamente. Ok? A princípio, uma coisa não exclui a outra. Agora, vamos analisar as questões. Não, calma. Vamos só dar uma olhada de novo aqui, ó. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, pelo menos 2 lados iguais. De medidas iguais. Escaleno, todas as medidas diferentes. Acutângulo, todos os ângulos agudos, menor que 90. Retângulo, um único ângulo reto, medido 90. E obtuso, um único ângulo obtuso, maior que 90, ok? Agora, coloque, por favor, a questão no quadro, mas dessa vez dividindo entre o professor e a questão, porque vai ser necessário nós olharmos aqui a classificação, ok? Então, vamos lá. Vamos ler as questões aí junto e olhar aqui a nossa classificação. Vamos analisar cada caso. O que é que diz a letra A? Um triângulo equilátero pode ser retângulo. Um triângulo equilátero pode ser retângulo. Um triângulo equilátero pode ser retângulo. Se o aluno já estudou o teorema de Pitágoras, obviamente a resposta dele já sabe. Ele já sabe que não. Né? Mas nós não precisaremos do teorema de Pitágoras para mostrar que um triângulo equilátero não pode ser retângulo. Vamos ver a situação mais próxima de um triângulo retângulo ser equilátero. Vamos tentar aqui desenhar um triângulo retângulo com 2 lados iguais. Certo? Ó, esse lado é igual a esse. Ok? Se eu fechar aqui, nós temos um triângulo, ok?
Então, vou fechar. Será que esse lado pode ser igual a esses dois? Veja só. Se eu continuar aqui, ó, e aqui, nós temos um quadrado, não é isso? Esse lado é igual a esse, portanto, esse é igual a esse. E esse lado aqui do triângulo, retângulo, ele é a diagonal do quadrado, que nunca é igual aos seus lados. Então, é impossível que esse lado aqui seja igual a esses dois. Então, o triângulo retângulo pode até ser isósceles, mas jamais será equilátero. Então, letra A, errada. Ok? Compreendido? Vamos à letra B. Vamos ler a letra B. Todo triângulo retângulo é escaleno. Acabei de dizer. Olha só, nós acabamos de construir um triângulo retângulo que é isósceles. Então, é claro que todo triângulo retângulo é escaleno. Escaleno é aquele que tem as três medidas diferentes. Nós acabamos de desenhar aqui, ó, vou sair um pouco da tela, mas não tem problema, vocês estão vendo aqui. Nós acabamos de fazer aqui um triângulo retângulo que tem dois lados iguais, ou seja, ele é isósceles, portanto, não é escaleno. Então, a afirmação de que todo triângulo retângulo é escaleno está completamente errada, já descartamos dois. Vamos para a letra C. Todo triângulo equilátero é acutângulo. Vamos lá. Olha aqui o triângulo equilátero, ok? Todo triângulo equilátero é acutângulo. Ele está perguntando se todo triângulo equilátero tem os seus ângulos menores que 90 graus. Deixa eu pensar um pouco. Eu estou na dúvida. Digamos que eu estou na dúvida. Vamos pular para a próxima? Vamos para a letra D. Você sabe, ó, uma dica aqui, ó, para responder questões. É a mesma coisa da vida. Você sabe que é sempre mais fácil apontar o erro do que saber o certo? Então, uma forma de resolver problemas, gente, é eliminar as erradas. As erradas são sempre mais fáceis de ser encontradas. É a mesma coisa da vida, na vida normal, né? As pessoas sempre estão apontando os teus erros. É muito fácil apontar os erros dos outros, né? Difícil é saber fazer o certo. Isso é uma lição não só para matemática, mas também para a vida. Então, vamos eliminar as erradas. Então, vamos pular a letra C. Eu não estou dizendo que ela está certa. Eu acho, sei lá, talvez. Vamos discutir isso no final. Vamos ver a D. Todo triângulo obtuso é isósceles. Nós já vimos esse exemplo aqui, lá no começo da explicação. Todo triângulo obtuso é isósceles. Jamais. Né? Nem todo triângulo obtuso é isósceles. Essa foi explicada bem no comecinho da explicação, quando eu ainda estava explicando sobre o triângulo equilátero, lá na letra A. Pode voltar lá e dar uma prestando atenção. Então, a letra D está completamente errada. Letra E. Todo triângulo isósceles é acutângulo. Todo triângulo isósceles é acutângulo, ou seja, os três ângulos são agudos. Olha só como é fácil perceber isso que não. Ó. Isso aqui não é reto? Agora pega essa mesma medida aqui e transfere para cá. Esse ângulo aqui não é maior que 90? Ele não é um triângulo acutângulo? Esse lado não é igual a esse, porque foi assim que eu construí. Então, esse triângulo aqui é o quê? Ele é isósceles. E ele é obtusângulo. E não acutângulo. Então, está descartado. Então, veja. A descartada, B descartada, D descartada, letra E descartada. Então, a resposta correta é letra C. Todo triângulo equilátero é acutângulo.
Tranquilo? Compreenderam? Vamos para a próxima questão. Vamos colocar a questão toda na tela, por favor? Ok? Vamos ler essa próxima questão. Questão 7. Sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale a opção correta. Letra A. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Letra C. Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes. Letra D. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Letra E. Em um quadrado, todos os lados são iguais e seus ângulos podem ser retos ou não. Façam a mesma coisa de sempre. Dá um pause no vídeo, tente resolver e daqui a pouco nós voltamos com uma pequena explicação sobre quadriláteros e nós vamos conseguir responder todas as questões de quadriláteros. Veja aqui, gente. Agora, essa questão, ela se trata sobre os quadriláteros. O que são os quadriláteros? Já está dizendo, né? 4 lados. Mas 4 lados o quê? Primeiro vamos lembrar o seguinte, olha só. Um quadrilátero, ele é uma figura plana, ou seja, algo que está desenhado no plano. Mas não é uma figura qualquer, é um polígono. Ou seja, é uma figura que é feita com segmentos de reta. Certo? Então, figuras feitas com segmentos de retas e fechadas são chamadas de polígonos. Certo? Nós temos, por exemplo, o polígono mais simples. Triângulo. Mais simples também é o mais importante. Certo? Depois do triângulo, que é o polígono que tem 3 lados, nós temos os quadriláteros, que são os polígonos que têm 4 lados. Certo? Nós podemos dizer que os quadriláteros ou são paralelogramos ou trapézios. O que são paralelogramos? Paralelogramos são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. Certo? Já está dizendo, ó, paralelo. Certo? Então, todo quadrilátero que tem lados opostos paralelos, ou seja, esse lado é oposto a esse lado, e eles são paralelos. Este lado é oposto a esse lado, e eles são paralelos, né? Não vamos esquecer de retas paralelas, retas que não se tocam em ponto algum. Certo? Retas que estão à mesma distância uma da outra. Todos os pontos da reta estão à mesma distância. Então, veja um exemplo aqui de alguns paralelogramos. Ó. Esse aqui tem um nome genérico, que é um paralelogramo. Esse aqui é um paralelogramo especial, que vocês conhecem muito, que é o retângulo. Certo? E esse aqui é mais conhecido ainda, que é o quadrado. Agora vamos definir esses paralelogramos de forma mais exata. Certo? Nós podemos, olha só, nós temos aqui 3 tipos de paralelogramos. Nós temos um retângulo. Já está dizendo, ó, reto, retângulo, ângulo. O que é um retângulo? Um retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos internos retos. Né? Olha só é possível assim. Ou assim. Presta atenção nisso aqui, não se confunda, viu? Vocês lembram da ideia de que uma coisa nem sempre exclui outra? Então, olha só, presta atenção na definição de retângulo. O retângulo é um paralelogramo
portanto, um quadrilátero, que tem todos os ângulos medindo 90 graus, ou seja, reto. Então, isso aqui é um retângulo. E isso aqui que nós chamamos de quadrado também é um retângulo. Hã? Vou dizer de novo. Isso aqui é um retângulo. E isso aqui também é um retângulo. Porque tem os 4 ângulos retos. Certo? Outro tipo de paralelogramo. O losango. O que é um losango? O losango é o paralelogramo que tem lados iguais. Isso aqui também é um losango. Mas vamos fazer aqui um desenho genérico do losango. Bandeira do Brasil, lembram? Olha o losango aqui, ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Olha outro losango aqui, ó. Esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. O outro tipo de paralelogramo é o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado é o paralelogramo que tem lados iguais e todos os ângulos internos retos. Em outra palavra, o quadrado é o paralelogramo que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Por isso que ele é tão especial. Confuso? Não. Se tem 4 lados, nós chamamos quadriláteros. Mas se esse quadrilátero não é um quadrilátero qualquer, como essa coisa horrível aqui. Certo? Isso aqui a gente não costuma estudar não, viu? Porque não tem muita regularidade. A gente costuma definir a matemática como a ciência que busca por padrões, regularidade. A gente estuda aquilo que se repete, que é regular, que tem padrão. Coisas muito desorganizadas não podem ser transformadas em matemática. Então, a gente não costuma estudar esses triângulos, ou desculpa, esses quadriláteros aqui quaisquer. A gente estuda só os bonitinhos, os paralelogramos, que têm lados opostos, paralelos. E dentro dos paralelogramos, nós temos aqueles que têm todos os ângulos retos, nós chamamos eles de retângulo. Mas se todos os lados são iguais, chamamos eles de losango. Agora, se todos os lados são iguais e os ângulos internos são retos, chamamos eles de quadrado. Mas esses são os únicos quadriláteros que existem? E esses aqui? Não, tem esse outro especial aqui que nós chamamos de trapézio. E preste atenção para a definição de trapézio. Preste atenção na palavra apenas, somente. A definição de trapézio é a seguinte: um trapézio é um quadrilátero que tem apenas 2 lados opostos paralelos. Esses aqui não são paralelos. Então, aqui, ó, outro desenho de um trapézio. Isso aqui também é um trapézio. Ele tem que ter apenas dois lados opostos paralelos. E os outros 2 lados opostos não são paralelos. Ok? Vamos prestar atenção em mais uma coisa aqui sobre paralelogramas. Gente, olhe para o quadrado. Isso aqui, ó, quando você liga esse vértice a esse, nós chamamos isso aqui de diagonal do quadrado. O quadrado tem 2 diagonais. Perceba que como esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse, portanto, esta diagonal é igual a essa. Então, o quadrado tem suas 2 diagonais iguais. Agora,
olhe para cá. Este lado é diferente desse. Nós temos aqui a diagonal do quadrado. Desculpe, do retângulo. Agora, olhe para essa figura aqui, ó. Não é a mesma essa, ó? Não é a mesma essa? Então, se eu traçar essa diagonal aqui, ela também não vai ser igual a essa? Então, essa diagonal também é igual a essa. Então, grave isso, ó. O quadrado tem as suas duas diagonais iguais. O retângulo também. Na verdade, é até óbvio dizer que o quadrado tem as diagonais, sabendo que os retângulos têm as diagonais iguais. Sabe por quê? Porque o quadrado é um retângulo. Hein? Vamos voltar para a questão agora. Acredito que temos conteúdo suficiente para resolver a questão. Ok? Então vamos lá. O que a letra A disse? Ela diz o seguinte: a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180. Vamos voltar aqui para o quadro, que essa parte minha aí eu esqueci de explicar. Vamos lá? Obrigado. Então, olha só. Olhem para cá, gente. Um retângulo tem os 4 ângulos retos, não é isso? Quanto é que mede um ângulo reto? 90, 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. 90 mais 90, 180. 90 mais 90, 180. 180 mais 180, 360 graus. Então, se somarmos os 4 ângulos de um retângulo, vai dar 360. Agora, olhe para essa figura aqui, que é um paralelogramo qualquer, e imagine que ele é esse retângulo que foi entortado assim, ó. Esse ângulo aqui aumentou, mas esse aqui diminuiu. Então, o que esse ângulo ganhou, esse aqui diminuiu. Portanto, dá para perceber intuitivamente, isso não é uma demonstração, certo? Mas dá para perceber intuitivamente que a soma dos ângulos continua a mesma. Ou seja, um paralelogramo qualquer, a soma dos seus 4 ângulos são 360 graus. E esse aqui, será que é diferente? E esse aqui, será que é diferente? Não é, não foi coincidência. Então, gente, todos os quadriláteros, vale para todos os quadriláteros. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre dá 360 graus. Ok? Vamos voltar para a questão? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180. Não. Sabe o que é igual a 180? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, letra A, completamente errada. Letra B. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Nós vimos isso. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes? Será? Vamos voltar aqui para a tela, por favor. Nós explicamos ainda há pouco que essa diagonal é igual a essa porque ela é produto deste lado e deste, que são iguais a este lado e este. Essa diagonal é igual a essa porque ela é resultado desse lado com esse. E essa diagonal é resultado desse lado com esse. Agora, olha para o paralelogramo qualquer. Será que essas duas diagonais são iguais? Não deu para perceber? Vou exagerar o paralelogramo.
Imagine esse lado fazendo isso, ó. Eles vão ficar mais perto, não vão? Isso aqui vai ficar mais perto disso, portanto, mais perto disso. Então, é claro, ó, que esse lado aqui, ó, essa diagonal, ela é claramente menor do que esta. Então, voltando lá para a questão, em um paralelograma as diagonais são congruentes, a palavra congruente quer dizer igual, são ou não? Quer dizer de mesma medida? É claro que não. Então, letra B está descartada. Letra C. Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes. Nós vimos que não. Né? A definição de paralelogramo é que os lados opostos são paralelos, mas não necessariamente congruentes. Olha aqui os exemplos que vocês viram ainda há pouco, ok? Então, a letra C também está completamente descartada. Letra D. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Olha, se elas são perpendiculares, eu não sei. Mas eu sei que elas são congruentes. Eu sei? Então, vamos pular ela só por enquanto. Será que ela é certa? Não sei. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Vamos para a letra E. Em um quadrado, todos os lados são iguais e seus ângulos podem ser retos ou não. Bingo! Olha só como é fácil. É óbvio que essa letra E está errada. Veja só o que ele diz. Em um quadrado, todos os seus lados são iguais. Verdade. E seus ângulos podem ser retos ou não. Jamais. Todos são retos. Então, a letra E está completamente errada. A letra A está errada, a letra B está errada, a letra C está errada, a letra E está errada. Então, é óbvio que em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Então, viram como é fácil? Por eliminação, nós descobrimos que a resposta correta é a letra D. Espera aí, professor. Mas o senhor não falou nada sobre que em um quadrado as diagonais são perpendiculares. Mas é simples, gente. Vamos ver aqui uma coisa, olha só. Volta aqui comigo. Vamos desenhar aqui um quadrado. Essas são as diagonais do quadrado. Vamos relembrar o conceito de perpendicularidade. O que é perpendicular? É um conceito em relação à reta. Ó. Imagine aqui essa reta e essa outra reta. Esse ângulo aqui, ó, mede 90 graus. Esse aqui mede 90 graus. Esse aqui mede 90 graus, esse aqui mede 90 graus. Quando duas retas, né, se encontram em um ponto, fazendo um ângulo de 90 graus, nós dizemos que elas são perpendiculares. Então, essas duas diagonais aqui, nós queremos saber se elas são perpendiculares. Esse ângulo parece ser de 90. Olhando assim parece. Olhando de cima para baixo não parece. Mas lembrando uma coisa, não podemos deduzir nada, nada de geometria pela aparência. Existem leis para isso. Mas uma coisa nós podemos saber aqui, bem simples. É óbvio que esse ângulo é igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice. E que esse é igual a esse. Agora, será que esses dois são iguais a esses dois? Vamos aqui, ó. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes.
vamos descobrir agora por que nós sabemos, né? Por que a gente pode afirmar que em um quadrado as diagonais são perpendiculares? Vamos aqui para o quadro. Vamos desenhar aqui um quadrado. Será que essas diagonais são perpendiculares? Ou seja, será que elas formam entre si um ângulo de 90 graus? Né? Retas perpendiculares são retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E é claro que todos os outros também medem 90. Ok? Então, isso aqui são retas perpendiculares. Então, nós queremos saber se essas diagonais são perpendiculares, ou seja, se esses quatro ângulos são retos. É fácil deduzir que eles são retos pela seguinte maneira. É óbvio que este ângulo é igual a este ângulo, certo? Então, por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. E também é óbvio que este ângulo é igual a este ângulo. Agora, o que não é óbvio é saber se esses ângulos são iguais a esses. Mas nós podemos descobrir que são pelo seguinte. Este ponto aqui, ele é o centro do quadrado. Veja o seguinte. As diagonais se cruzam no meio. Portanto, este lado é igual a este lado, que é igual a este lado, que é igual a este lado. Lado de quê? Desse triângulo aqui, ó. Certo? Então, nós temos aqui, ó, um triângulo que é, no mínimo, isósceles. Não precisamos saber se ele é equilátero ou não. Mas, no mínimo, ele é isósceles. Certo? Agora, olha o seguinte. Olhe esse triângulo aqui e olhe para esse triângulo. Não é o mesmo triângulo? Eles não têm os lados iguais? Isso aqui igual a isso aqui. Este lado igual a esse igual a esse, que é igual a esse. Portanto, é o mesmo triângulo. Portanto, esse ângulo é igual a esse. Então, vamos lá. Ó. Esse ângulo é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Portanto, os quatro ângulos são iguais. Ora, quanto é que mede a soma desses quatro ângulos? Não é 360, porque é uma volta completa? Quanto é 360 dividido por 4? Não é 90? Portanto, cada um deles mede 90. Então, nós podemos ter certeza que a afirmação de que as diagonais de um quadrado são perpendiculares é verdadeira. Mas lembrando, você não precisava saber disso para resolver a questão, porque você eliminou todas as outras que eram falsas, ok? Agora vamos para a próxima questão. Questão 8. Sobre as afirmações a seguir, assinale apenas a alternativa correta. Vamos lembrar aí, fiquem ouvindo minha voz, lembrem do que nós já estudamos sobre paralelogramas, né, trapézios. Vamos ler a letra A. Todo quadrilátero é um paralelogramo. Todo quadrilátero é um paralelograma. E o trapézio? Onde é que ele foi? Trapézio também não é um quadrilátero? Então, nem todo quadrilátero é paralelogramo. Então, essa daí está totalmente descartada. Se ela dissesse o seguinte, que todo paralelogramo é quadrilátero, estava perfeita. Se ela dissesse que todo paralelogramo é quadrilátero, estava certa. Mas ela está dizendo que todo quadrilátero é paralelogramo. Não é. Existem ainda os trapézios. E existem ainda aqueles quadriláteros que não são nem trapézios nem paralelogramo. Ok? Então vamos para a letra B. A A está descartada. Todo retângulo é também quadrado. Errado. Lembra o que foi que eu disse? Todo quadrado é retângulo. O que é um quadrado?
o quadrado é um quadrilátero com os lados iguais e os 4 ângulos internos medindo 90. O retângulo não precisa ter os 4 lados iguais. Então, nem todo retângulo é também quadrado. Agora, todo quadrado é retângulo. Letra B, descartada. Se você está confuso, às vezes essa explicação confunde. Eu já fui aluno, eu lembro disso. Sou professor há muito tempo, quase 20 anos, e eu sei que às vezes essa explicação confunde a cabeça. Então você volta ao vídeo sempre que não entendeu, ok? Todo quadrilátero é paralelogramo? É errado. Na verdade, é todo paralelogramo que é quadrilátero. Todo retângulo é também quadrado? É errado. Na verdade, é todo quadrado que é retângulo. Letra C. Todo losango é também quadrado. Vamos dar uma olhada aqui no quadro. É o mesmo caso, mas vai ser um pouco mais sutil. Eu quero aqui frisar um pouco. Então, olha o que a letra C diz. Todo losango é também quadrado. O que é o losango? Olha aqui, ó. O losango é o quadrilátero que é paralelogramo que tem todos os lados iguais. Ok? Mas o losango não precisa ter, né, os 4 ângulos internos iguais. Ó, isso aqui é um losango. É fácil perceber que essa afirmação é falsa. Ó. Todo losango também é quadrado. Isso aqui é um quadrado? Não. Esse ângulo aqui, ó, é maior que esse aqui. Ok? E qual é a afirmação correta? A afirmação correta, na verdade, é que todo quadrado aqui é losango. Todo quadrado é losango. Todo losango é quadrado está errada. Vamos para a letra B. Todo quadrado é também paralelogramo. Olhe para cá, gente. Isso é óbvio. Porque o que é um paralelogramo? Um paralelogramo é o quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Esse oposto a esse paralelo, esse oposto a esse paralelo. Então, a afirmação todo quadrado é também paralelogramo está na cara que é verdadeira. Ok? Mas vamos descobrir por que a letra E está errada. Nem todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Nem todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Vamos ver isso aí. Isso daí está um pouco difícil para provar que está errada, né? Nós precisamos, olha, para provar que uma afirmação está errada em matemática, a gente só precisa de um contra-exemplo, certo? A gente só precisa achar um exemplo que negue o que está sendo afirmado. E o que está sendo afirmado aí? Que nem todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Tente na sua cabeça imaginar um quadrilátero que possui lados opostos congruentes. Vamos lá. Quadrilátero que possui lados opostos congruentes. Tem um quadrado. Esse lado é oposto a esse que tem a mesma medida. Esse lado é oposto a esse que tem toda a medida. Quadrilátero que possui lados opostos congruentes. Será que isso aqui... Esse lado é oposto a esse. Esse lado é oposto a esse. Ah, mas não são iguais, né? Isso aqui é maior do que esse, né? Espera aí. Tem outro. Nem todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes. Ah, eu estou esquecendo de um. Esse aqui também. O losango, né? Retângulo.
Nossa. Olha, esses são os quadriláteros que têm lados opostos. Certo? Esses são os quadriláteros que têm lados opostos. Esse é oposto a 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 esse. Quadrado, retângulo, losango. Agora, lados opostos congruentes tem esse e esse. E o que a afirmação disse? Nem todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. É claro que é. Todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Então a afirmação está dizendo que não é. Então a afirmação está completamente errada. Gente, eu tenho plena ciência de uma coisa. Esse tipo de questão complica. Porque são questões de geometria e, ao mesmo tempo, de lógica. Toda a matemática é baseada na lógica. Mas essas questões trabalham a ideia de saber raciocinar completamente. A ideia de conjunto, né? A ideia de um conjunto pertencente a outro conjunto. Desculpe. Pertencente é a palavra errada. Apenas elementos pertencem a conjunto. Um conjunto contido em outro conjunto. Certo? Então, você tem que pensar bem, tem que manter a cabeça fria, ler essas afirmações. Percebam que as primeiras afirmações foram todas, ela pegou uma afirmação verdadeira e inverteu. Ó. A letra A dizia assim, todo quadrilátero é paralelogramo. Está errado, porque na verdade é todo paralelogramo que é quadrilátero. A letra A foi assim, a letra B foi assim, e a letra C foi assim. Certo? E na letra E, se você tirar o nem, né, todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Sim, não tem como. Agora, como eles disseram que não, então a letra E é errada. A letra correta é a letra D, como a gente já tinha visto. Isso aqui é para a aula de vocês. Então, no momento que você viu lá na letra D, todo quadrado é também paralelogramo. Muito fácil. É claro que o quadrado é paralelogramo. Você nem se preocupava com a letra E, marcava, confiava no seu conhecimento e, ó, aprovado. Eu agradeço a participação de todos. Assista o vídeo várias vezes, até aprender, certo? Tenha um bom estudo. E preste atenção, não esqueçam de acessar o link de frequência na descrição da live. Né? Na descrição da live, aí abaixo, certo? Do vídeo, vocês vão acessar o link, né? Para a frequência de vocês, né? Para marcar a sua presença. Muito bem? Então, eu espero que todos tenham gostado da aula. Bom estudo para todos e nos vemos no próximo sábado para mais um Aprender Mais. Beleza? A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMEC-TI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet,
através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia.